1 Coríntios, capítulo 7, do 17 até o 24. O texto diz assim: No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que você foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço de sangue, não se tornem escravos de homem. Irmãos, cada um permaneça diante de vocês na condição em que foi chamado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, queridos? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós bendizemos a Ti, nós damos graça pelo privilégio que nós temos, Pai, de estar na Tua presença, Senhor, e de poder estudar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu sou muito grato ao Senhor, porque nós vivemos num país onde há liberdade, Senhor, meu Deus, para que a gente possa, de fato, viver a nossa fé, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, num ambiente confortável, Senhor, meu Deus, Pai, com o coração disponível para aprender, sem medo, sem a preocupação de que a polícia vai bater na porta, Senhor, ou algo parecido. A situação que tem acontecido em muitos lugares, Pai, mundo afora, Senhor. Mas nós vivemos num país onde ainda nós temos a liberdade de cultuar o Senhor, Pai. E eu louvo ao Senhor por isso, bendigo ao Senhor, que o Senhor nos conceda realmente, Pai, a graça, Senhor, de sermos ministrados, que o nosso coração verdadeiramente deseje, Senhor, meu Deus, Pai, conhecer a Tua palavra, Senhor, aprender, meu Deus, através da Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Por isso eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor, ilumine o nosso entendimento, faz com que a palavra, Senhor, meu Deus, Pai, chegue ao nosso coração, Senhor, no poder do Teu Espírito, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que Paulo lida um pouco aqui com o contexto da igreja, sabe? Ele está tratando de situações específicas aqui. Na verdade, ele está usando duas situações específicas para ilustrar um ponto, sabe? Essa passagem aqui toda, do 17 até o 24, ela funciona como uma espécie de princípio geral que unifica e fundamenta grande parte do aconselhamento específico que Paulo vem oferecendo ao longo do capítulo, tá? Para conectar esse texto com o restante do capítulo, é muito importante que a gente veja esse texto não como uma interrupção, porque parece que é uma interrupção quando você lê o texto, sabe? Mas como uma declaração de uma regra de vida cristã que se aplica a diversas situações que Paulo aborda antes e depois. Eu vou te dar uma noção, querido, porque assim, à primeira vista, quando a gente lê o texto, Paulo vem falando sobre casados, eu já falar sobre isso, né? Ele vem tratando disso e, de repente, ele muda de assunto drasticamente. Ele para de falar a respeito de casais e começa a falar sobre circuncisão e escravidão. Aparentemente, isso não tem nada a ver, mas eu quero te mostrar a conexão disso, tá bom? O capítulo 7, querido, começa respondendo a perguntas dos coríntios sobre o casamento e celibato, tá bom? Ali, Paulo começa a lidar com essa questão. Paulo dá conselhos específicos para casais, do 2 até o 7. Depois ele fala sobre viúvos e viúvas, né? Ou dependendo da sua tradução, solteiros e viúvas. Depois ele fala a casais crentes. Depois ele fala a casais onde um dos cônjuges é crente e o outro não é, tá? E aí a gente chega no versículo 27. Parece que ele mudou radicalmente o que ele estava falando. Mas, na verdade, querido, Paulo aqui vai estabelecer um princípio, e esse princípio que ele estabelece aqui é o princípio que conecta tanto aquilo que foi dito anteriormente, do 1 até o 16,
como aquilo que será dito a partir do versículo 25, tá? Ele está abrindo aqui para nós um princípio fundamental, que é a ideia de que a gente deve permanecer onde o Senhor nos alcançou, né? Nós temos que viver de acordo com a vocação com a qual nós fomos alcançados. Ele diz assim, olha, no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Ele vai dizer, é isto que eu ordeno a todas as igrejas. Então ele estabelece aqui um princípio geral, que o cristão permaneça na condição em que foi chamado, tá? Veja, ele estava falando para casais. Ele está dizendo, o crente casado com outro crente permaneça casado. Se não for, ele vai abençoar. Se não houver possibilidade, que se separe. Mas se separar, que fique separado, ou então que retorne ao casamento. Depois ele vai falar para casados, né? Um cristão casado com um não cristão. Ele vai dizer, o princípio é, permaneça casado, permaneça na condição em que você foi chamado, tá? Se, novamente, né, o cônjuge não crente não quiser, então deixa ele ir, você permanece na sua vida, você é livre para poder constituir novo casamento. Ele está falando para solteiro, para viúvos, permaneçam viúvos. Se vocês não aguentarem a pressão de serem viúvos, então que casem novamente. Mas o princípio aqui é permaneça na condição em que você foi chamado. Quando o Senhor te alcançou, você era casado, permaneça casado. Quando o Senhor te alcançou, você era viúvo, permaneça viúvo. Quando o Senhor te alcançou, pulando aqui agora para o versículo 25 adiante, se o Senhor te alcançou, você era solteiro, permaneça solteiro. Entende? Ele vai trabalhar isso aqui com a igreja. O princípio é isso, querido. O princípio é esse. Aí ele faz a aplicação desse princípio, tá? E ele usa duas ilustrações para enfatizar o princípio que ele vem estabelecendo. Ele fala da circuncisão, tá? E da escravidão. Nos versículos 18 a 24, ele vai ilustrar isso, né? Falando de duas outras distinções sociais, né? Sociais e religiosas, né? Que eram importantes na época, que é a ideia da circuncisão e a incircuncisão, e a ideia da escravidão e da liberdade. Nos versículos, aqui é só uma apresentação, tá bom? Nos versículos 18 e 19, Paulo diz que se alguém foi chamado, né? Se você foi salvo, e no momento em que você foi salvo, você era alguém que tinha sido circuncidado, era alguém circunciso, ou seja, era um judeu, ele diz, você não deve tentar desfazer a sua circuncisão. Se você foi chamado sendo incircunciso, ou seja, um gentio, então não precisa se circuncidar. Por quê? Porque aí ele vai explicar no versículo 19 que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem alguma importância diante de Deus. O que importa para Deus é que eles guardem os mandamentos de Deus. Ele faz aqui uma aplicação direta do princípio de permanecer na condição em que foi chamado, mostra as identidades étnicas e religiosas aqui anteriores à conversão e diz que elas não definem a nossa posição diante do Senhor. O argumento de Paulo aqui, em todo o capítulo, é o seguinte, você não precisa mudar de condição social, né, para que você seja um crente melhor, você não precisa. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho, tá? Porque a carta começa exatamente com isso. Paulo vai falar no começo lá do capítulo 7, né? Em que as pessoas acreditavam que eles precisavam evitar a relação sexual, viver uma vida celibatária para desfrutar de uma vida com Deus mais proveitosa, né? Uma vida mais pungente, no sentido de que haja mais comunhão com Deus, mais poder de Deus. Paulo vai dizer, isso não é verdade, você não precisa do celibato para poder viver uma intimidade com o Senhor. O casado também pode viver isso, tá? Depois ele fala da escravidão, querido. E aqui, irmãos, é interessante essa questão de contexto, sabe, de circuncisão e de escravidão, porque tem muita coisa que a gente não conhece, a gente lê o texto, mas não conhece o contexto, e eu sou tentado a colocar um pouco de contexto a vocês, tanto no que diz respeito à circuncisão, como também no que diz respeito à questão da
da escravidão, tá? Mas ele usa também a escravidão para aplicar o princípio que ele vem falando lá, sabe? Permaneça na vocação em que você foi chamado. Cada um permaneça na vocação em que você foi chamado. Paulo diz isso no versículo 17, Paulo diz isso no versículo 20, Paulo diz isso no versículo 24. Então, nessa sessão, em 3 versículos, ele repete uma mesma ideia. E aí a gente percebe que, na verdade, essa sessão, por mais que pareça algo estranho ao texto, na verdade, ele é a essência de todo o texto, tá? Aí Paulo diz aqui, querido, que no caso do escravo, se você foi chamado sendo escravo, você não deve se preocupar com isso, embora, né, possa buscar a liberdade se surgir a oportunidade. Aí ele vai dizer que a razão teológica para essa situação, ou de permanecer escravo, ou uma tentativa de buscar uma libertação para uma liberdade em relação à escravidão, ele vai dizer que a raiz teológica aqui é que o escravo chamado no Senhor, ele é liberto. E o homem livre chamado em Cristo, ele é escravo. Ele vai dizer que ambos foram comprados por preço e não devem se tornar escravos de homem. Tá? Ele novamente ele usa a ideia do status social terreno, escravo ou livre, tá? Para falar da nossa identidade em Cristo. Ele vai dizer, não importa, o escravo ele pertence a Cristo tanto quanto o homem livre. Os dois pertencem ao Senhor. Na verdade, ele faz uma espécie de inversão. Ele diz, o escravo é livre no Senhor e o livre é escravo de Cristo, né? Ele faz uma espécie de inversão, um jogo de palavras aqui. Mas a ideia de Paulo é uma só, tá? A ideia é a tua identidade, o teu status social, a tua condição financeira, a tua condição. Nada disso afeta a tua relação com o Senhor. Absolutamente nada. E aí ele finaliza no versículo 24, citando mais uma vez o princípio geral, que é a ideia de que a pessoa deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Ele diz isso em 3 lugares de maneira diferente, mas sempre repetindo a mesma ideia. Em resumo aqui, querido, apenas introduzindo o assunto, né? Essa sessão, ela atua como uma espécie de espinha dorsal teológica do capítulo. Eu diria que ela é a essência do capítulo, na verdade. O princípio aqui é o princípio norteador de todo o capítulo, tá? Tudo que Paulo diz antes e depois dessa sessão é dito norteado por esse princípio aqui de que cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. Bom, ele usa aqui, irmãos, é interessante isso, né? Paulo utiliza aqui para estabelecer a ideia de que a conversão a Cristo não exige que os crentes busquem mudar radicalmente sua condição social ou civil pré-existente, né? Exceto, é lógico, em casos específicos, como a questão do divórcio que foi colocada pelo descrente, que o divórcio não quer, então isso é liberado da parte de Paulo. Outra coisa, a ideia de permanecer como você está. Eu estava preparando a mensagem e pensando, né? Às vezes a gente erra muito com relação a essa questão, porque a gente pensa que deve mudar de condição social. Só que aí eu estava ouvindo o Nicodemos falando sobre isso, e ele diz uma coisa interessante. Olha, a condição que deve permanecer não é uma condição de pecado. Porque me veio à mente logo uma coisa, sabe? Me veio à mente uma situação que é muito comum. O músico, né? Um músico se converte, ele é músico, trabalha na noite. Aí ele se converte. Geralmente o pastor vai dizer assim, meu irmão, agora você não pode cantar para o mundo, não pode tocar para o mundo. Você tem que achar um outro meio de ganhar dinheiro. A pergunta que a gente faz é, tocar é pecado? Ainda que eu toque secularmente? Não é uma profissão? Sabe? Esse é um texto que faz a gente pensar nesse tipo de situação. Embora Paulo não esteja lidando especificamente com isso, a preocupação de Paulo e o uso do exemplo que ele faz aqui da circuncisão e da escravidão é para ele está aplicando esse princípio. Ele diz que ensina isso em todas as igrejas, mas ele está aplicando isso aqui à questão do casamento, tá? De casado, de solteiro, de como é que você deve se manter diante do Senhor agora que você é crente. Eu vivia, eu tinha minha esposa, vivia secularmente, aí de repente eu conhecia Cristo, minha esposa não conhecia o Cristo. O que eu faço agora, na verdade? Paulo tem em mente isso aqui, ainda que eu acho que esse princípio ele abranja outras realidades como essa que eu coloquei aqui. Mas eu não vou lidar com isso, tá, queridos? Eu não vou lidar com isso. Vamos começar, de fato, a olhar o texto?
Vamos olhar o princípio que Paulo estabelece no versículo 17. Ele diz: no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, tá? Conforme Deus o chamou. E ele termina dizendo: é isto que ordeno em todas as igrejas. Lembre-se, Paulo está lidando com a igreja fez perguntas específicas para Paulo a respeito de casamento, a respeito da vida de solteiro, a respeito da questão do viúvo, a respeito do casamento com o não crente. Ele fez um monte de perguntas, querendo aprender, querendo saber realmente como é que se vive, né? Ele está lidando com uma igreja gentílica, na sua maioria, havia judeus, mas a maior parte é gentílica, uma igreja situada num ambiente extremamente imoral. Se não bastasse a imoralidade de Corinto, havia o outro lado da moeda, né? Que é a ideia aqui da vida celibatária aqui, movida basicamente pela a filosofia da época, né? Algumas religiões da época que exigia das pessoas um tipo de mortificação da carne, um tipo de vida celibatária, porque eles entendiam que o sexo, né, e essa coisa toda envolve corpo, e o corpo ele é mau, ele é um impedimento ao espírito, de maneira que o espírito não possa se desenvolver, porque ele está aprisionado pelo corpo. Então a gente deve crucificar esse corpo, sacrificar esse corpo para que haja liberdade no espírito. Então a gente percebe que são duas realidades e dois contextos completamente assim opostos um ao outro. De um lado, né, a cidade é extremamente imoral. Havia até um verbo chamado corintianizar, acho que é esse o termo, que dá a ideia de uma vida na bagaceira, uma vida voltada para a imoralidade. Mas, ao mesmo tempo, há um pensamento ascético que domina também a sociedade, aí vinda da filosofia e de algumas religiões, e também de um entendimento equivocado a respeito da liberdade cristã. Tá, queridos? Bom, a ideia central do argumento de Paulo aqui é que cada um deve permanecer na situação social em que foi chamado. Esse princípio, ele é anunciado aqui no versículo 17, depois, de novo, no versículo 20, e finaliza a sessão no versículo 24, repetindo o mesmo princípio. Claro, colocado de forma diferente, mas o princípio é o mesmo, querido. A formulação do princípio expressa a convicção de que a salvação é um dom puro que não depende de esforço pessoal. Com respeito à salvação, nenhuma condição social é mais vantajosa do que a outra. Lembre-se que Paulo está tratando disso com relação às perguntas que foram feitas a ele em relação à vida de casado, tá? A identidade e o valor do cristão não derivam das condições sociais, mas do chamado de Deus. Eu estou dizendo isso porque lá no versículo 1, perguntaram para Paulo, eu estou lendo aqui a NVI, né? Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher. A ideia aqui é de que uma vida celibatária favorecia o relacionamento com Deus. Então, eles estão aqui perguntando Paulo se não é melhor a pessoa viver solteira ou sem o sexo, porque isso favorecia a vida de casado. Por isso, do 2 até o 7, Paulo vai lidar com essa questão e ele vai dizer que o sexo no casamento não é um direito, é um dever, na verdade, tá? Porque ele está combatendo essa ideia aqui, tá, ascética a respeito da vida cristã. Essas pessoas acreditavam que um homem que se mantivesse puro sexualmente, no sentido de não ter relações, ele seria favorecido no seu relacionamento com Deus. E Paulo está dizendo isso é equivocado, isso é errado, isso não existe na verdade. Agora vamos olhar aqui o texto, tá? A palavra traduzida aqui por ande, né, quanto ao texto, deixa eu pegar o texto novamente, no mais que cada um ande segundo, né? A palavra aqui, esse verbo aqui no original grego, ele tem um sentido de seguir vivendo. Ele está falando de conduta, na verdade, tá? A expressão condição em que o Senhor o colocou se refere aqui à situação conjugal, social ou até física da pessoa. É, tipo assim, quando Deus me salvou, o que eu estava fazendo na minha vida? Né? Eu era um escravo? Eu era uma pessoa circuncisa? Né? Eu estava casado? É essa a questão que está colocando aqui, tá bom?
a frase para a qual Deus o chamou seria melhor traduzida como Deus o chamou, indicando que nós devemos servir a Deus com fidelidade na condição em que nós estávamos quando Ele nos chamou, sem buscar uma mudança imediata de vida. A mesma coisa, irmãos. Eu era escravo, eu não preciso mudar de situação para que eu possa me relacionar melhor com Deus. É possível, sendo escravo, eu desfrutar de comunhão tanto quanto qualquer outra pessoa, entende? Não é necessário uma mudança. Repito, Paulo vai lidar aqui com duas situações, porque ele quer ilustrar esse princípio. E é interessante, ele vai dizer, olha, é isto que eu ordeno em todas as igrejas. Essa expressão aqui, essa ideia aqui, ela vai aparecer na carta de Corinto em 4 lugares, tá? Em 4 lugares. E veja, você não vai encontrar isso em outras cartas de Paulo, tá bom? E a ausência desse tipo de recurso nas outras cartas de Paulo sugere que essa é a sua maneira de lembrar aos irmãos lá de Corinto que a teologia deles era que estava fora de lugar, e não a de Paulo. Ele está dizendo o seguinte, olha, é isso que eu ensino. Eu não estou ensinando isso aqui só porque são vocês que estão me perguntando. Não, não. Eu ensino isso aqui em todo lugar. Todas as igrejas estão vivendo isso. O fato de eu não tratar disso nas outras igrejas é porque eles entenderam e vocês não entenderam o ensino. Por isso, né, Paulo está dizendo, olha, é isso que eu ordeno nas igrejas. E ele repete isso em 4 lugares, no capítulo 4, no capítulo 7, no capítulo 11, no capítulo 14, ele vai repetir a mesma ideia. É lógico, ele vai dizer isso com palavras diferentes, mas ele está dizendo está falando a mesma mensagem, está comunicando a mesma coisa. Ele está lembrando que aquele ensino não era um ensino particular aos coríntios, era um ensino de Paulo às igrejas. Bom, querido, resumindo aqui, o que Paulo está dizendo aqui nesse primeiro momento aqui é o seguinte: o chamado de Deus, tá? O chamado que chega até as pessoas como um presente da parte de Deus, a salvação do Senhor na nossa vida, elimina totalmente a ideia de que a condição social tem qualquer tipo de significado religioso. Ele estabelece isso como princípio. E ele passa imediatamente a ilustrar, ele vai desenhar agora o princípio. Aí ele diz assim, versículo 18: foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. A ideia básica desse versículo 18 é bem simples, querido. Se você foi alcançado pelo Senhor Jesus estando circuncidado, era um judeu, então não desfaça a circuncisão. Você foi alcançado pelo Senhor estando incircunciso, ou seja, vivendo como gentil, não precisa se circuncidar. Alguém chegou a dizer aqui, sugerir, que talvez houvesse, e aí começa aqui a questão do contexto, tá, gente? Do contexto histórico, do contexto cultural. Então, alguém sugeriu aqui, dado a esse contexto, uma discussão, o contexto aqui é a discussão sobre celibato e casamento, tá? É o que a gente tratou dos versículos 1 até o 16. Sugeriu o seguinte, que isso aqui poderia ser que um crente gentil sentisse alguma pressão da noiva judia ou da família da noiva para se circuncidar. É simples, né? Há uma igreja, tá? Que congrega gentios e judeus. De repente, o gentil se namora por uma moça judia. Mas aí a família vai exigir, namorar é um negócio meio estranho, se é que é a vida nessa época. A família da noiva vai exigir, e a própria noiva vai exigir, que para casar é preciso que ele seja circuncidado. Há uma sugestão, tá? Ou talvez um judeu sentisse pressão semelhante da noiva gentia para esconder a circuncisão. Até porque, na verdade, era vergonhoso, tá? Para os judeus era uma honra a circuncisão. Mas fora de Israel, a circuncisão era tido como algo vergonhoso, tá? Então, é possível
que houvesse casos como esse. Entretanto, essa pressão teria mais a ver com preferências pessoais ou sociais ligadas ao corpo do cônjuge do que com questões de justificação ou prática religiosa. E eu digo a vocês, não é disso que Paulo está tratando aqui. E a prova de que não é disso que Paulo está tratando aqui está no versículo 19, quando ele diz: a circuncisão em si não é nada, não significa nada, a incircuncisão também não significa nada, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Agora nós chegamos na parte de um texto que ela é um pouquinho mais complicada. Esse versículo 19 aqui, ele foi descrito por alguém aqui, por um camarada chamado Sanders, como uma das frases mais surpreendentes que Paulo já escreveu. De fato, né, é difícil imaginar uma afirmação mais contrária ao pensamento judaico do que as palavras iniciais de Paulo aqui. A circuncisão nada é e a incircuncisão também nada é. Irmãos, a circuncisão era um sinal de pertencimento à comunidade da aliança, né? O judeu, ele era obrigado a ser circuncidado se quisesse fazer parte da nação de Israel. Porque se fosse, nasceu em Israel, mas não é circuncidado, não é parte da aliança. Essa aliança foi feita com Abraão lá no início, tá? Todos os judeus praticamente consideravam a circuncisão como um mandamento fundamental. Isso é tão importante para o judeu, para a nacionalidade judaica, que quando o Epifânio, Antíoco Epifânio lá, quis erradicar o judaísmo, uma das primeiras coisas que ele fez foi mandar matar todos os que circuncidassem seus filhos. Deixa eu te contar um pouquinho de história. No século II, eu vou ilustrar a ideia, querido, de como que a circuncisão é importante para o judeu, tá? Por isso que Paulo está usando isso aqui como um princípio aqui, como uma ilustração do princípio que ele está falando, tá? No século II a.C., a terra de Israel ela estava sob o domínio do Império Seleucida, e que era um dos reinos helenistas surgidos após a morte de Alexandre o Grande. Um desses reis, chamado Antíoco IV Epifânio, que reinou entre 175 e 154 a.C., tentou impor à força a cultura e a religião grega sobre os povos dominados, inclusive sobre os judeus. Essa tentativa de impor a cultura incluía algumas coisas com relação aos judeus. Primeiro, a proibição das práticas religiosas judaicas, como o sábado, as festas, o estudo da lei e a circuncisão, tá? Começou a forçar a barra nesse sentido. A profanação do Templo de Jerusalém, onde foi instalado um altar pagão e oferecido sacrifícios a Zeus, que era considerado uma abominação grave em Israel, usar o templo de Deus para oferecer sacrifício a um ídolo, no caso, né? A obrigação de os judeus comerem carne de porco e realizarem outros atos contrários à sua fé. Se não me falha a memória, o Antíoco Epifânio aqui, ele sacrificou, se não me falha, ele sacrificou um porco no altar de Deus, entende? O porco é um animal imundo para o judeu, querido, imundo. Em resposta, irmãos, aqui, a essa perseguição desse rei, uma família sacerdotal em Israel, liderada por um homem chamado Matatias e seus filhos, né? Especialmente aqui um chamado Judas Macabeu. Inclusive há um livro, como é que ele chama? Apócrifo, né? Chamado de Macabeus, primeira Macabeus, segunda Macabeus, terceira Macabeus. Seria interessante que a gente conhecesse, porque faz parte da história dos judeus no período ali interbíblico, que entre Malaquias e os evangelhos, querido, tá? Então, essa família sacerdotal, liderada por Matatias, iniciou uma revolta armada por volta de 167 a.C. Esse conflito, querido, ficou conhecido como a Guerra dos Macabeus, tá? Durante a revolta, muitos judeus foram perseguidos e mortos por continuarem fiéis à lei. Em 1 Macabeus, capítulo 1, no versículo 60 e 61, está escrito lá assim, olha: segundo a ordem do rei,
no caso aqui, Epifânio, né, mataram as mulheres que tinham circuncidado seus filhos e penduraram os meninos no pescoço das mães. Porque as mães circuncidaram seus filhos. O rei, para tocar o terror no povo, eles matavam as crianças circuncidadas e penduravam a criança no pescoço da mãe. Esse tipo de brutalidade aumentou o valor simbólico da circuncisão como ato de resistência e fidelidade a Deus. Ela deixou de ser apenas um rito religioso e passou a ser um sinal de coragem, identidade nacional e fidelidade à aliança, mesmo sob ameaça de morte. A vitória dos Macabeus levou à reconquista do Templo de Jerusalém e sua purificação, evento comemorado até hoje no Hanukkah, que é a festa das luzes. A partir disso, a circuncisão passou a ser vista com ainda mais zelo, por alguns motivos. Primeiro, era uma marca de separação dos costumes pagãos, representava os que preferiam morrer a quebrar a lei de Deus, tá? E tornou-se um símbolo central da identidade judaica, ainda mais diante das perseguições futuras. Então você percebe, querido, que a circuncisão para o judeu era algo muito, mas muito importante. Não tinha a ver só com um símbolo religioso lá, estabelecido por Deus lá com relação a Abraão. Vai muito além disso. E diante desses fatos, irmãos, imagine o que Paulo diz, né? Há gente na igreja de Corinto que é judeu, há muitos judeus lá. Paulo diz: a circuncisão em si nada é, a incircuncisão também nada é. Uma coisa é dizer que a circuncisão tem um significado mais profundo, eu já vou falar sobre isso, tá? Outra coisa bem diferente é dizer que ela não tem significado nenhum, irmãos, nenhum. E Paulo está colocando isso aqui. Gordon Fee, comentando sobre isso, ele diz assim, olha, nessa igreja basicamente gentílica, você vai perceber que essa igreja começou quando Paulo, em Corinto, foi pregar numa sinagoga, né? E aí muitas pessoas que eram judeus, saíram para acompanhar Paulo. Então havia uma base boa ali de judeus. Tanto é que na divisão lá, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Esses que dizem eu sou de Pedro, com certeza eram judeus da igreja, tá? Então, ele vai dizer, o Gordon Fee, que nessa igreja biblicamente gentílica, isso será de pronto compreendido. O fato de que a circuncisão não é nada, nem a incircuncisão também. Justamente porque nunca foi um problema para eles, para os crentes gentios da igreja de Corinto. Mas é difícil para nós imaginarmos o choque com que um irmão judeu teria reagido, pois a circuncisão não somente importava, mas importava para tudo. Acima de tudo mais, esse era o sinal da aliança e, portanto, da posição especial dos judeus perante Deus. Agora veja, querido, as palavras seguintes de Paulo, elas chegam a ser mais surpreendentes do que a ideia de que a circuncisão não é nada, nem a circuncisão, tá? Ela é tida quase que como um paradoxo, na verdade. Primeiro ele vai dizer, olha, a circuncisão não é nada, a circuncisão também. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. É isso que vale. Vocês viram aqui que os judeus estavam dispostos a morrer porque eles estavam guardando o mandamento de Deus, que era a circuncisão. E Paulo está dizendo que a circuncisão não vale nada, não tem nenhum sentido, nem a incircuncisão. O que vale é obedecer o mandamento de Deus. Mas veja, os judeus de épocas passadas morreram exatamente por obediência a esse mandamento. Era um mandamento de Deus a circuncisão para o povo de Deus. O judeu era obrigado a circuncidar. Se o pai não circuncidasse seu filho, o filho seria morto em Israel. E aí é exatamente essa questão, querido. Dado o fato de que a circuncisão era a parte essencial da lei, o que poderia Paulo querer dizer ao afirmar que a circuncisão nada é, mas o que importa é guardar os mandamentos de Deus? Como é que se resolve, tá, essa questão? Veja, Paulo diz que a circuncisão nada é. E guardar os mandamentos de Deus é o que importa. No entanto, irmãos,
A circuncisão era explicitamente ordenada como um mandamento de Deus no Antigo Testamento. Tanto é que se um pai não circuncidasse seu filho, o filho seria morto por isso. Isso parece contraditório. Como a circuncisão pode ser nada se ela era um mandamento divino? Eu vou lidar contigo, porque eu acho que essas coisas são importantes a gente entender, irmão, sabe? É fundamental que a gente entenda o que Paulo está colocando, tá? O princípio que ele está estabelecendo aqui. Parte da solução, querido, desse problema consiste em lembrar que Paulo está aqui escrevendo sob a perspectiva da nova aliança em Cristo, que trouxe uma transformação profunda na maneira como os mandamentos de Deus devem ser entendidos e aplicados. A circuncisão fazia parte da antiga aliança com Abraão e ela foi incorporada à lei mosaica como sinal da identidade do povo de Deus. Com a vinda de Jesus, essa identidade do povo de Deus passa a ser espiritual e não mais física. Se você pegar Romanos 2, Paulo vai falar sobre isso, né? Que a circuncisão por si só, ela não tem sentido mais. Os judeus confiavam na circuncisão como um sinal de salvação. Se você não é circuncidado, você não é salvo. E eles colocavam a esperança nisso. Eu não lembro qual foi o comentarista, não sei se foi Lloyd Jones, que dizia que a circuncisão era o último bastião no qual o judeu se agarrava na expectativa de que ele era salvo. Porque ele acreditava que o simples fato de ser circuncidado dava a ele direito de salvação, como povo de Deus. E Paulo vai dizer assim, olha, com a vinda de Cristo, a identidade do povo de Deus, que até então era vista como física, baseada na circuncisão, agora ela é espiritual e não mais física. Ou seja, o que Paulo está dizendo, essencialmente, é que os sinais externos, como a circuncisão, perderam seu valor e não, se não estiverem acompanhados de uma obediência sincera e espiritual aos mandamentos de Deus. Irmãos, é importante que a gente entenda isso, tá bom? Ele está dizendo, você é circuncidado, não precisa reverter isso. Não precisa. Há uma cirurgia, se eu não me engano, a palavra grega que Paulo usa aqui é epipasmo, que é um processo que reverte a circuncisão, ou pelo menos ameniza, né? É uma cirurgia que ameniza essa questão da circuncisão. Ele está dizendo, Cristo te alcançou como um judeu circuncidado, então, meu querido, permaneça assim. Mas você era gentil, não precisa se circuncidar. É simples assim. Permaneça como está, como você foi alcançado, tá? Essa ideia, querido, de que a circuncisão sem a obediência ela não tem nenhum sentido, e é isso que Paulo quer dizer aqui, tá bom? Se você é circuncidado, mas obedece ao Senhor, amém. Tua circuncisão não vai interferir em nada. Mas você achar que só o fato de ser circuncidado te dá algum benefício na sua relação com Deus, aí você está equivocado. E quando Paulo diz isso, ele está em sintonia com o ensino dos profetas, que já anunciavam que Deus desejava a circuncisão do coração. Isso está lá em Deuteronômio 10, está lá em Jeremias, no capítulo 4, tá bom? Mas eu não vou ler isso aqui agora, não. A conclusão aqui, querido, é que na nova aliança, os mandamentos de Deus não se referem mais necessariamente aos ritos e prescrições, tá? As prescrições cerimoniais da lei mosaica, mas ao que é cumprido em Cristo, especialmente os mandamentos do amor de Deus e ao próximo. É só você lembrar que Jesus pegou, eu já disse isso aqui, eu sei que há alguns estudiosos que não concordam, mas eu tenho uma percepção que os 10 mandamentos, eles são uma espécie de resumo, de uma síntese de tudo que Deus disse a Moisés, tá? Tudo aquilo que Deus disse está contido nos 10 mandamentos. Se eu pensar que tudo aquilo que Deus ordenou ao povo de Israel está contido nos 10 mandamentos, e aí eu pego a ideia dos 10 mandamentos, trago para o Novo Testamento, e no Novo Testamento o Senhor pega os 10 mandamentos e resume os 10 mandamentos a 2, então nós temos a ideia de obedecer a Deus reduzido a 2 mandamentos. Se eu amar a Deus com todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha força, e amar o meu próximo como a mim mesmo, eu estou obedecendo ao Senhor na sua totalidade. Não é algo assim tão estranho, tá, querido?
Agora veja, guardar os mandamentos de Deus significa viver em fidelidade ao Evangelho e à nova vida em Cristo. Que é a ideia que Jesus sintetizou em amar a Deus e amar o próximo. O Nicodemos vai dizer uma coisa interessante, né? Diferente, mas interessante também. Ele diz que guardar os mandamentos aqui é guardar os 10 mandamentos. Ele está fazendo aqui uma distinção, tá? Da lei moral, da lei civil, da lei cerimonial. Só que vai dar no mesmo também. Pelo menos no meu entendimento, né? Porque para mim, a lei civil e a lei cerimonial, elas estão inseridas nos 10 mandamentos, tá? Estão contidas ali, e que Jesus resumiu a 2 mandamentos, tá? Bom, tudo isso aqui, querido, para mostrar o princípio. Permaneça como está. A circuncisão não vai te favorecer em nada na sua vida cristã. Assim como ser incircunciso também não. Então você não precisa. Você foi salvo circuncidado, permaneça circuncidado. Você foi salvo sendo incircunciso, permaneça incircunciso. Não faz diferença diante de Deus. Não traz benefício nem prejuízo. Então permaneça como está. É essa a ideia de Paulo aqui, nesses versículos 18 e 19, querido. E ele conclui essa primeira ilustração repetindo o princípio que está norteando tudo isso, no versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que você foi chamado. Irmãos, é muito interessante. Ele começa com esse princípio, ele usa a ilustração e volta para o princípio. Agora ele vai usar outra ilustração e quando terminar ele vai voltar de novo para o princípio. A ideia é sempre essa: permaneça na vocação em que você foi chamado. O segundo princípio aqui tem a ver, querido, com escravos e livres. Eu vou apenas começar porque não vai dar para lidar com isso aqui todo, tá bom? Olha só, mas você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Aqui nós temos a outra ilustração que norteia todo o pensamento de Paulo em relação ao que foi perguntado a ele no capítulo 7, tá? Entretanto, querido, nós temos aqui uma ilustração que é parecida com aquela que nós usamos da circuncisão, só que a gente precisa chamar atenção para alguns pontos nessa ilustração aqui, tá? Parece, mas em algumas coisas ela é bem diferente. Em primeiro lugar, ela começa com a situação do escravo, mas não há palavra correspondente para a pessoa livre. Porque no caso da circuncisão, você foi chamado estando circuncidado, permaneça circuncidado. Você foi chamado estando incircuncidado ou incircunciso, permaneça incircunciso. Aqui ele diz, você foi chamado sendo escravo? Ele diz, não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Não tem o outro lado da moeda, entendeu? Ele não pergunta, você foi chamado sendo livre? Não há essa pergunta aqui, tá? Isso é captado, querido, a ideia de que tem o outro lado, ele falou do escravo, mas não falou do livre. Isso é captado por implicação, quando ele chega à explicação teológica que vai estar nos versículos 22 e 23. Aí, é lógico, ele faz isso por algumas razões bem óbvias, irmãos, tá? E do que eu estou falando, na verdade? Para que ele pudesse estabelecer uma correspondência de acordo com a ilustração anterior do circunciso e incircunciso, ele precisaria ter dito algo mais ou menos assim: olha, você foi chamado, você era escravo quando foi chamado? Não se torne uma pessoa livre. Você era livre quando foi chamado? Não se torne uma pessoa escrava. Só que ele não pode dizer isso, querido, tá? E por que ele não pode dizer isso? Primeiro, irmãos, porque para os escravos, tornar-se uma pessoa livre não era exatamente uma opção, tá? E eu li grandes estudiosos hoje, e aí tem a ver com o contexto. Irmãos, é interessante, quando a gente pensa na escravidão no contexto da cultura greco-romana, não tem nada a ver com a escravidão como conhecida por nós, tá?
Não tem nada a ver, querido. É diferente. A escravidão naquele período, ela se dava porque a pessoa se vendia, né? Ela se dava porque a pessoa, a sua terra foi invadida e o exército invasor capturou algumas pessoas e levaram os cativos para a sua terra natal. Esses escravos, às vezes, eram pessoas altamente intelectuais, filósofos, estudiosos, entendeu? Mas que a nação foi derrotada em guerra e eles foram capturados. Quando uma nação assim invadia a outra, eles iam na nata da sociedade, procurando os mais inteligentes, os mais capacitados. Essas pessoas eram usadas para ensinar os filhos daqueles que os capturaram, entendeu? Ensinar a lei, ensinar a filosofia, alguma coisa. É só você lembrar, por exemplo, de Daniel, né, com os seus amigos. Nabucodonosor invade Jerusalém, invade Israel, e eles trazem os nobres para servir no palácio do rei. Homens inteligentes, entende? Então, assim, quando a gente pensa na escravidão no contexto greco-romano, não tem muito a ver, querido, com a escravidão como nós a conhecemos, tá? Como nós a conhecemos. Era um pouco diferente. A pessoa podia ser livre e continuar trabalhando para o seu senhor. Essas pessoas eram tratadas bem. Algumas delas, sim, entendeu? Até tinham condições financeiras, embora fosse escravo, né? Alguns chegam a dizer que algumas pessoas conseguiam dinheiro suficiente para comprar a sua liberdade. Mas mesmo comprando a liberdade, eles permaneciam trabalhando para a pessoa. Há todo um contexto, na verdade. Inclusive, havia pessoas que se faziam escravo, entendeu? Com a intenção de ganhar mais dinheiro para libertar outras pessoas. Então, há todo um contexto aqui em relação a essa questão da escravidão que nós desconhecemos. O que nós conhecemos de escravidão é bem diferente daquilo que é tratado aqui, queridos, tá? É diferente. No caso das pessoas livres, embora pudessem vender-se à escravidão, e alguns faziam isso, tá? Esse não era o tipo de mudança que alguém normalmente procurava, irmãos. Por isso que, embora a ilustração seja parecida, ela difere em alguns pontos importantes, tá bom? A segunda questão aqui, a segunda observação, né, é que o mandamento não é permaneça como está, mas sim não deixe isso perturbá-lo. Olha o texto. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso, ou não se perturbe com isso, tá? Ele não diz, você foi chamado como escravo, permaneça escravo. Ele não diz isso. Ele diz, não se preocupe, não se perturbe com isso. Aqui Paulo percebe, querido, que nesse caso, em contraste tanto com o casamento, divórcio, quanto com a circuncisão e incircuncisão, o escravo não podia escolher a sua condição. Ou seja, alguém pode escolher vender-se como escravo, mas o escravo não podia escolher a liberdade. Era o contexto geral. Isso é tão interessante, queridos, que nesse contexto de escravidão, eu li isso aqui, eu só vou pincelar isso aqui por alto, não vou entrar em detalhes porque é um negócio assim, um pouco estranho. Mas a ideia da escravidão era tão severa, e Paulo dizendo você pode permanecer como escravo, que isso não vai afetar a sua relação com Deus. Paulo diz isso sabendo que na cultura para a qual ele está falando, a igreja em Corinto, ou as igrejas nas cidades que pertenciam ao Império Romano, isso era comum acontecer. Alguns escravos, tanto mulheres como homens, mas mais mulheres, elas eram tidas como propriedade dos seus donos, tá? E eles usavam essas mulheres para satisfação sexual. 2 ou 3 comentaristas chegam a dizer assim: olha, essa mulher que está sendo usada pelo seu dono como um objeto sexual, isso não vai afetar a relação dela com Deus, porque o sexo não depende dela, não é que ela quer, não é que ela queira, ela é obrigada porque ela é escravo. E Paulo está dizendo, se você é escravo, entendeu? Você pode permanecer como está, na verdade, se houver oportunidade, você pode, mas se não, permaneça como está, porque isso não afeta a tua relação com Deus. Os comentaristas chegam a dizer que isso é levado em consideração, que o pecado seria uma escrava
ter relação com uma pessoa que não é seu marido, por iniciativa dela. Mas quando é o dono dela, o proprietário dela, que procura para a relação, mesmo ela tendo a relação com o seu dono, isso não seria considerado pecado aos olhos de Deus, porque isso está fora do alcance dela. Ela não tem poder sobre isso. Estranho, né? Mas sim, faz parte de um contexto, tá? E um contexto histórico, cultural e até mesmo religioso, no caso. Bom, querido, dito tudo isso, irmãos, assim, a gente vai estudando sobre isso, você vai aprendendo algumas coisas que chocam um pouco com a mentalidade que nós temos, assim, essa compreensão que nós temos de mundo, né, que não leva em consideração a realidade. Talvez seja por isso que eu gosto tanto da ideia de estudar, irmãos, que a tua mente se abre para algumas coisas assim bem interessantes, sabe? Bom, de certa forma, querido, isso se torna para Paulo uma ilustração, o fato de que o escravo não tem condição de poder escolher a liberdade, isso se torna para Paulo uma ilustração ainda mais poderosa, porque ao longo de todo o texto, sua preocupação real não tem sido com a mudança em si, mas com aqueles que estavam desejosos de mudança por serem cristãos. As pessoas achavam que se o casado deixar de ter relações sexuais, essa mudança tornará a vida espiritual dele mais vantajosa, sabe? Ele vai desfrutar de mais favor de Deus. Alguns acreditavam que se você consegue sair da escravidão para viver sua liberdade, isso facilitaria a tua vida para Deus. O que Paulo está dizendo, olha, isso não é verdade. A condição social na qual você está inserido, ela não altera a tua relação com Deus. Você pode dar um testemunho poderoso de Deus mesmo vivendo como escravo, mesmo vivendo como um não crente. Você pode dar um testemunho para o Senhor onde você estiver. A ideia aqui é, querido, que eu posso ser bênção de Deus onde Deus me colocou. Talvez eu não desfrute de uma boa condição social, talvez eu esteja trabalhando num lugar onde as pessoas não queiram trabalhar, mas a ideia é, ali onde Deus te alcançou, você pode permanecer, porque naquele lugar você pode desfrutar da sua relação com Deus tanto quanto qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar. E mais ainda, naquele lugar você pode ser uma fonte de bênção na vida das pessoas pela sua relação com Deus. Então, a ideia de Paulo aqui, querido, novamente, a preocupação de Paulo aqui não tem sido com a mudança em si, a mudança social, né, mas com aqueles que estavam desejosos de mudança por serem cristãos. Por isso, o tempo todo, a sua ideia central não tem sido apenas permaneça na condição em que está, mas justamente como acontece aqui nesse caso, não deixe que a sua condição social seja uma preocupação para você. É essa a preocupação de Paulo. Veja, querido, eu sou viúvo. Eu devo me casar? Não devo me casar? Eu estou casado com um descrente. Eu devo me separar ou não me separar para viver a vida com Deus? Então, ele está dizendo, olha, não se preocupe com isso. Não se aflija. Eu sou solteiro, pastor. E será que eu devo me casar ou eu devo continuar solteiro? Essas coisas, por exemplo, não se preocupe, não se preocupe. Não deixe que a sua condição social seja uma preocupação para você. Permaneça como Deus te chamou. Permaneça no lugar que Deus te chamou. Se houver oportunidade, ele vai sempre ter essa questão da exceção, querido. Lembra lá? Viúvos, permaneça viúvo. Mas há uma exceção. Se você achar que não vai aguentar a vida de viúvo, então case no Senhor. Casado com um descrente, aí não tem muito o que fazer, né? Se o descrente, o mandamento é permaneça casado. No que depender de você, permaneça casado. Mas se o cônjuge não crente não quiser continuar o casamento, então deixa ele ir. As exceções. Você é o crente casado com outro crente. Não separe. O divórcio não é bem-vindo. Mas se acontecer, ele vai sempre haver exceção. Aqui também, querido, ele vai fazer a mesma coisa. É a terceira observação. Encontrar-te com as duas condições acima, circuncisão e incircuncisão, mas de acordo, né, ou de modo bem parecido com todas as condições precedentes, as que foram citadas aqui agora por mim nos versículos anteriores, de solteiros, de casados com casados, de casados cristãos, casado com cristão com não cristão,
sempre há uma exceção. Aqui, novamente, há uma exceção. Você foi chamado, estando na escravidão? Não se preocupe com isso. Mas, se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. E eu estou olhando aqui que o tempo já está indo embora, né? Esse é um texto que tem sido muito debatido entre os estudiosos, tá? Paulo estaria aqui incentivando o escravo a buscar a liberdade se possível, ou estaria dizendo para o mesmo, né? Para essa pessoa que, mesmo podendo tornar-se livre, seria melhor permanecer como escravo. O que ele está dizendo realmente? Há duas traduções nesse sentido, irmãos. Uma que diz assim, olha, mesmo supondo que você pudesse ficar livre, você estaria melhor se aproveitasse ao máximo a sua escravidão. Ou seja, permaneça. Ainda que você tenha a oportunidade, permaneça escravo. Alguns sugerem que Paulo está dizendo isso. Outros, né, que eu creio que seja a interpretação mais correta, é, embora, se puder, obter a sua liberdade, faça-o, tá? Se a oportunidade aparecer, faça-o. Só para finalizar essa questão, querido, tem algumas coisas aqui que vou pular. Vou só encerrar aqui. Há um comentarista chamado Leo Morris. Ele escreveu um comentário sobre Romanos e ele diz aqui que o mais provável aqui é que Paulo esteja dizendo isso. E com isso eu encerro, tá bom? Sua condição social não é o mais importante. Isso vem sendo repetido ao longo de toda a sessão. Paulo vem enfatizando isso constantemente. Se você é escravo, não se preocupe. Mas se tiver a oportunidade de ser livre, aproveite essa nova condição. Porque o que mais importa não é a escravidão ou a liberdade. O que mais importa aqui é a nossa relação com o Senhor, ou a relação de vocês com o Senhor. É isso que ele vem colocando aqui, tá? Há uma exceção. Se houver oportunidade, amém, você pode ser livre. Mas não é isso que importa. Você pode servir ao Senhor sendo escravo, você pode servir ao Senhor sendo livre. E eu sei que falar isso parece tão simples, né? Hoje a gente não conhece de perto essa realidade da escravidão, mas o fato é que Paulo está dizendo que a condição social da pessoa, a etnia dela, a situação social dela, isso não influi na relação com Deus. Irmãos, e sim, queridos, sim. Paulo não repetiria isso, irmãos, num texto tão pequeno, ele enfatiza isso no começo, no meio e no fim. Ele repete a mesma ideia, o mesmo princípio do tempo todo. É porque, de fato, isso é importante. E lembre-se que ele está fazendo isso porque está tratando de perguntas relacionadas a casamento. Tá? Ele falou dos casais, do versículo 1 até o 16, tudo aquilo relacionado com o casal, né, casamento. Aí, a partir do versículo 25, ele vai falar dos solteiros. Ele vai falar dos solteiros, tá? Viúvos, né, que já foram pessoas que já foram casadas e casais. Agora, a partir do versículo 25, ele vai lidar com a questão dos solteiros. Mas o que ele tem em mente é isso. Sua condição social ou a sua situação social, isso não interfere na sua relação com Deus, de forma alguma. Se você é casado, ou se você é solteiro, ou se você é viúvo, ou se você é escravo, ou se você é circuncidado, nada disso interfere na sua relação com o Senhor. É lógico, querido, que há aqui algumas coisas que a gente deveria aprender, sabe? A nossa situação, ou dito de outra maneira, nenhuma situação vivida por nós tem o poder real de interferir na nossa relação com o Senhor. O que pode acontecer, como estava acontecendo em Coríntios, era uma mentalidade equivocada a respeito disso, em que algumas pessoas achavam que determinadas situações era mais favorável na relação com Deus, ou como os judeus imaginavam que o simples fato de ser circuncidado daria a eles alguns privilégios diante do Senhor. Paulo está dizendo, nada disso é verdadeiro. Nada disso. Você pode desfrutar da sua relação com Deus independente da situação que você está vivendo, independente da condição social, independente de qualquer coisa. Você pode desfrutar da sua relação com Deus.